Ford Bronco chegou ao mercado nacional em 2021, ele foi uma aposta da Ford. Ele não tem números de venda expressivos, mas tem um conjunto que é muito interessante. Essa terceira matéria que a gente grava com o Bronco, a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas características gerais. Saudações, pessoal! Bom, nosso carro teste da semana é o Ford Bronco. Já falamos de Bronco algumas vezes aqui no canal. Sem dúvida nenhuma, é um carro que tem muitas qualidades interessantes. Até comentei numa das matérias que é um carro que as pessoas precisavam descobrir no segmento de SUVs médios, porque ele tem boas qualidades de construção, de desempenho e também de consumo dentro das médias gerais. Como a gente sabe, originalmente o Bronco foi lançado na década de 60 e, logicamente, ele se desenvolveu, né? O Bronco grande, que tem até hoje para ser vendido, que é vendido agora na Argentina. Aliás, vale ressaltar que a Ford vai vender o Bronco aqui também, o Bronco grande, né? A versão maior do Bronco, que é um carro aí na faixa de R$500 mil, R$600 mil, deve ser um carro nessa faixa. Ele começou a ser vendido na Argentina no mês passado e tudo indica que será vendido aqui também. Aliás, assim como o Ford Everest, o SUV da Ranger, que é um carro aguardado para brigar com SW4 Pajero e também Trailblazer, que agora está renovado, a gente vai conhecer em breve. O Bronco inicialmente foi lançado na década de 60, a ideia de um carro grande, o padrão norte-americano. Depois foi lançado o Bronco 2, a gente conheceu um deles, né, que é um Bronco já que usava um outro chassi, uma outra estrutura. E agora, em 2020, na verdade, foi lançado o Bronco Sport. O Bronco Sport é feito no México, então ele é trazido de lá, tem toda aquela questão de números de carros, de alíquotas e tal, assim como o Ford Maverick. E a Ford parece que está bem satisfeita com o desempenho de modo geral, vende uns 150, 160 carros. Eu falei na matéria da Rampage sobre a Maverick, aliás, que muitas vezes, dependendo da cota de carros que eles trazem, isso está bem acertado, porque a Ford mudou o seu nicho de mercado, né, passou a atuar só em determinados segmentos. Mas o que é interessante do Bronco, de modo geral, é que ele chegou aí em 2020 trazendo não só uma plataforma nova, mas também um conjunto mecânico que é muito bem acertado. Aqui no Brasil ele é vendido em versão única, né, o Sport Wild Track, mas lá fora ele tem uma opção de 1.5 também, né, um motor de 1,5 litro. Aqui só veio a versão completa e na prática, dentro da filosofia da Ford, eu acho que é o que faz mais sentido dentro do mercado, dentro dos segmentos SUVs médios. Uma característica interessante que eu acho do Bronco é externamente, né, a gente fala das dimensões do entre-eixos, ele é um carro que ele tem uma característica que eu particularmente gosto, a gente vai ver lá dentro e ajuda muito na questão do espaço interno, que é a diferença de altura do teto. Isso faz bastante diferença para quem vai na segunda fileira de bancos. Pega uma pessoa um pouquinho mais alta, uma estatura um pouquinho maior, ela consegue realmente sentar ali de maneira confortável. Em termos de características técnicas ou características de design gerais, ele é um carro que tem um design muito próprio, né? Você identifica um Bronco à distância. E essa cor em especial é uma das mais bonitas. Eu particularmente gosto de azul marinho e verde musgo. Cara, essa cor é linda. Quando a gente testou outra vez foi um azul, falei, seria minha escolha. Não tinha esse verde ainda na época aqui no catálogo da Ford. Mas sem dúvida nenhuma, essa cor aqui eu acho a mais legal de todas. É uma cor que chama atenção, o pessoal nota ele na rua por conta disso. Então, esteticamente, ele é um carro que tem uma personalidade muito própria. Vocês viram o Bronco maior, ele tem coisas em comum, né? Só menos a diferença de tamanho, logicamente. Esse é um carro que cabe em qualquer lugar. Então, a primeira coisa que, digamos, chama atenção é justamente a dianteira, com um detalhe especial para o Bronco, escrito na grade, ocupa toda a dianteira, não tem logo Ford. E também uma outra característica é o conjunto óptico, que é muito parecido com o Bronco maior, com DRL bem acertado e também bem Bronco, né? A gente olha e fala, cara, é um Bronco. Como eu falei, ele é vendido num pacote único e como um bom utilitário que se preze, ele traz, além de uma capacidade muito boa fora de estrada. Seguindo por aqui, outro detalhe também que é bacana desse carro e que eu gosto é o jogo de rodas. Aqui temos rodas de 17 polegadas, pneus de uso misto, é um tamanho de roda que eu acho que combina bem, inclusive para a proposta do carro. E seguindo para a parte traseira, a gente tem aqui também, assim como na dianteira, o desenho da traseira é muito bem pronunciado, muito bem acertado. Ele tem uma linha de cintura mais baixa, é interessante visualmente falando. É um estilo que remete aos clássicos Bronco, mas que tem tudo a ver, digamos assim, com a ideia e com a proposta atual do carro.
Uma coisa interessante também aqui, que eu vou mostrar agora com a câmera na mão, é justamente que ele tem duas opções de abertura do porta-malas, a tampa toda ou só o vidro para um acesso mais limitado. Muito bem. Aqui na traseira, então, como eu falei, tem as duas opções. Glass, ou o jatinho aí passando, ou Door, ou seja, você tem a opção de abrir somente o vidro, então você acaba tendo um acesso, né? Às vezes eu vou colocar alguma sacola, alguma mochila pequena, o porta-malas é compartimentado, a gente já vai ver isso. Como a Escapade, lembra? Peugeot Escapade, era bem interessante. A perua Peugeot, né, também tinha 206 SW, a opção de abrir o vidro. Ou então, aqui, o porta-malas. O porta-malas não é elétrico, fechamento mesmo é manual, né? Nós temos aqui iluminação também no porta-malas, que facilita. E o porta-malas compartimentado, como eu acabei de citar, ou seja, ele tem prateleiras, dá para você tirar isso. Enfim, você vê, por exemplo, com essa bolsa de equipamento, ela não entra aqui, eu tive que empurrar, ou você pode tirar também se for levar mais bagagem. Mas ele pode ser aproveitado de maneiras diferentes. E a proposta do carro, como é um carro fora de estrada e tal, então a gente tem aqui tomada, também tomada 12 volts, a gente tem aqui também, ó, a iluminação que eu citei há pouco, que você acende exatamente aqui, ou seja, é prático, né? Então é uma coisa interessante também nesse contexto. E além disso, a gente tem aqui o próprio piso, tá vendo, emborrachado. Em caso de sujar, a limpeza fica mais fácil que facilitada. Tem até aqui, ó, um abridor de garrafa long neck ou de refrigerante, enfim. Bem interessante, né, essa proposta do carro e essa ideia em si. O que eu comentei há pouco sobre... Opa, tem que abrir aqui. O que eu comentei há pouco sobre a questão do espaço interno é isso. Aliás, a combinação desse carro é sensacional. Olha esse interior marrom, cara. Essa é uma das combinações mais bonitas que eu tenho visto recentemente na indústria automobilística. Aqui eu ia trazer o Porsche hoje, mas ficou lá na creche dele, né? Coisas modernas, né? Creche de cachorro. Aqui, ó, o que eu comentei sobre a altura. Por conta desse detalhe do teto, você acaba... Pessoas mais altas conseguem andar aqui tranquilamente. O espaço interno é ok, razoável para a ideia, para o propósito do carro, mas eu acho que combina bem, né? E aqui a gente tem também, ó, dá para botar alguma coisa aqui também, ou seja, ele é um carro que tem, o pessoal enfia papel aqui, mas é um carro que ele tem opções diferentes, né, para você guardar coisas. Tem, ó, tomada aqui, entrada USB, saída de ventilação, muito completo também. Nesse sentido, né? Isso é uma coisa que vale a pena ressaltar. Aqui, a chave presencial, cara, esse interior marrom é apaixonante, né? O detalhe dos bancos elétricos, banco elétrico, aliás, do motorista, né? Do passageiro não, mas isso os concorrentes também fazem. Quando você entra no carro, ele fez essa saudação, a gente sabe que no Mustang o cavalinho é correndo contra o sentido da pista, na Ferrari o cavalinho rampante e no Bronco é um cavalo bronco mesmo, um cavalo mais chucro dando um coice. Ó, tem um cenário ali atrás, é bem interessante essa saudação para o motorista. Aqui a gente tem a Apple CarPlay Android Auto com fio, ó, tá vendo? Ó? Vou deixar passar a saudação toda aqui, ó. Tá vendo? Ele vem ali, forma, tal. É bem interessante, né? Mas precisa do cabo para conectar o Apple CarPlay ou o Android Auto, não tem uma conexão direta como seus concorrentes. Aqui nós temos o volante multifuncional com as opções. Então, uma coisa que eu gosto é que ele mede aqui, ó, tanto o grau de altura quando você está subindo, por exemplo, como aqui lateral, a gente, ó, 6 graus, tá vendo? Estou na calçada, 6 graus. E olha só que interessante o detalhe da angulação, né? Realmente é um detalhe diferente, né? Você vai subindo aqui, tem o monitoramento de pneu, o 4WD inteligente, que é basicamente tração integral, né? Tem as opções. Aqui o consumo, vamos falar daqui a pouquinho, né? Consumo médio, foi melhor na maior parte das vezes, mas vamos falar também. E aqui a gente tem carregamento por indução, ar-condicionado duas zonas, a multimídia, que é uma multimídia bem, ela está até apagada aqui, ela é uma multimídia bem pequena até, se for ver nessa faixa de preço, é uma multimídia bem simplória até. A gente até entende a propósito do carro, mas a multimídia é bem simples, né, nesse caso. Porta-objeto, e aqui
na verdade, o câmbio de 8 velocidades e o detalhe aqui desses modos, né? Você olha Gold aqui, parece, na verdade, fazer uma alusão a outra coisa, mas na verdade é um significado de uma sigla. A Ford usou isso também, fez meio que uma jogada de palavras, né? Então aqui tem bloqueio diferencial, toda a parte pesada do fora de estrada está justamente aqui, você ativa diretamente aqui. E aqui, sem dúvida nenhuma, um dos grandes predicados do Bronco, que é esse motor de 2 litros turbo com 258 cavalos e 38,7 kgfm de torque. Muito bem acertado e bem casado com o câmbio. Muito bem, Ford Bronco Sport. Esse, eventualmente, algum barulhinho que tem atrás é que tem aquele piso com a borracha, né? E eventualmente o tripé ali dá um pulo, alguma coisa assim. Uma outra questão desse carro, desse exemplar em especial, é que ele tá aqui com um probleminha na multimídia. Tá funcionando bem, mas agora na hora da gravação deu ficou aparecendo o aviso de passageiros do banco traseiro, né? Mas enfim, problemas da eletrônica, né, que a gente vê de vez em quando. Como eu falei, apresentei, o Bronco chegou ao mercado em 2021. Ele foi lançado em 2020 lá fora e chegou em 2021. E um carro realmente com boas características. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Bronco, eu falei, meu, acho que esse carro vai vender bem. E na verdade, se a gente for pensar bem, pelo aspecto novo da Ford no Brasil, também é complicado para eles vender volume, né? Se tiver um volume grande para vender é difícil, porque na verdade a marca acaba não tendo, né, essa possibilidade de vender muito carro de uma vez só. O que eu citei há pouco, né, da Maverick também. Mas é um carro que ele chegou ao mercado. Quem andou no Bronco ou quem anda no Bronco vai ficar com uma impressão boa, porque ele realmente é um carro bem acertado. Aqui a gente tá andando dentro do bairro, né, com diferentes configurações fora de estrada quase, mas assim, de maneira geral é um carro que, por conta também das rodas de 17 polegadas, do acerto dele dinâmico, ele é um carro que tem um nível de conforto bom. Eu mostrei aqui, inclusive para quem vai atrás, né, por conta desse ressalto, olha só, o tripé fazendo barulho, por conta desse ressalto do porta-malas, né, do teto, que ele tem espaço, então é um carro bem acertado. Uma outra questão que eu gosto desse carro é o desempenho. Eu citei há pouco falando do motor. Esse motor, com esse câmbio de 8 marchas, eles têm uma sincronia, um casamento muito bom. É um carro que ele anda fácil, sabe assim? Ele se locomove com agilidade. E esse é um carro também que eu gostaria de um dia fazer um off-road com ele, por conta das rodas 17, que acaba sendo um tamanho bom, né? E também por conta desse conjunto aqui do motor e câmbio, ou seja, esses modos dinâmicos off-road, que quando o carro tem isso, logicamente é uma capacidade grande fora de estrada, e sem dúvida, né, o Bronco ele tem uma tradição histórica e familiar, né, por que não dizer assim, familiar, e eles têm que realmente fazer jus a essa história toda, né, porque é um carro que tem uma dinâmica de condução bastante própria. Eu comentei também sobre o consumo, né, o consumo que apareceu aqui de 5 por 1 litro. Na verdade, a gente conseguiu, na média, uma média pela outra, um consumo aí na casa dos 7 a 8, mais ou menos, consumo urbano, né? Eu não viajei com esse carro dessa vez, nessa semana, mas 7 a 8 km por litro, razoável. Se a gente levar em conta que muitos carros hoje em dia com motores pequenos, eles têm um consumo grande, o que é legal desse carro é que ele não é um downsizing, né? Ou seja, ele é um carro que ele segue uma outra ideia, né? Ele ainda é um carro nessa versão, pelo menos com essa opção de motorização, que eu falei que tem 1.5 também, mas com essa opção de motorização ele tem um conjunto mais tradicional, 2 litros turbo, enfim, ele é bem acertado por conta disso, né? Então eu particularmente gostei também desse quesito de desempenho do carro e consumo razoável, né? Não esperava algo também de outro mundo,
por conta de peso e tudo mais, né? Um carro que tem a tração integral, então ele tem um acerto dinâmico bom também. E nesse nosso test drive mais urbano, parando em semáforos e tal, a gente nota que ele é um carro cômodo, ajuste de banco, ou seja, é um carro que ele acaba te entregando umas opções boas assim de comodidade, sabe? Quando a ideia é andar a mesma viagem, porque eu já viajei com esse carro na outra avaliação que a gente teve, realmente é um carro que agradou também, né? Ele acabou agradando por conta do conjunto. E claro, também uma questão que acaba sendo importante, o preço. Então a gente pega os carros dessa faixa de preço, você tem opções de mercado. Eu ainda repito que falta para a Ford, eu acho que faltou para ela realmente um momento de aparecer no mercado e falar, pô, a gente tá aqui, não somos somos importadores, enfim. Para mim acho que ficou meio vago um pouquinho isso da Ford, e por isso que ela acabou tendo uma queda dessas vendas mais gerais. A Ford nesse momento, ela tá vendendo carros para nichos de mercado e tá vendendo bem, mas o Bronco é um carro que tem boas qualidades, sem dúvida nenhuma. Ele é um carro que merecia vender mais pelo conjunto dele. Eu falei isso desde a primeira avaliação. Ele é um carro que tem um conjunto muito bom, seja motor, câmbio, o desempenho geral, estilo, enfim, eu acho que sim, ele é um carro que merecia vender mais, porque ele é um carro bem acertado, realmente. De qualquer forma, eu já vou me despedindo. Nosso circuitinho aqui urbano, um pouco diferente hoje, mas as ruas aqui estão boas. Ali atrás também passaram o asfalto, ficou bom de andar. E de modo geral, se você está procurando um carro nessa faixa de preços, nesse segmento, vale a pena ver o Bronco, porque particularmente eu gosto dele. Eu teria um Bronco tranquilamente. Eu acho que ele é um carro que precisa talvez ser mais descoberto pelo comprador, pelo mercado, porque ele tem boas qualidades. Obrigado, pessoal, um grande abraço e nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.